Bem-vindos de volta então aos vídeos de C# e ADO.NET e temos estado a ver então como trabalhar com data tables e data rows. Ora, nada melhor do que para avançarmos um pouco mais nesta nossa aprendizagem, vamos aqui criar um pequeno formulário, ok? Cujo primeiro label será nome, ok? E depois o segundo será idade. Não vamos estar agora aqui muito preocupados com a verificação dos dados introduzidos pelo utilizador, nada disso. Vamos simplesmente colocar aqui duas text boxes, ok? Uma aqui, outra aqui embaixo, mais pequenina, ok? A esta vamos lhe chamar text nome e a esta text idade. E o que nós vamos fazer é adicionar elementos à nossa data table, ok? Então vamos colocar aqui cmd adicionar, ok? Vamos colocar aqui adicionar. Ora, para que tudo isto funcione, nós vamos ter que libertar a nossa data table aqui do button, ok? Porque o nosso button está a limitar a existência da nossa data table dentro do seu scope, isto é, dentro do seu método. Então nós vamos ter que tornar aqui a data table pública, ou neste caso acessível a qualquer parte da minha classe. Então vamos colocar aqui data table tabela é igual a new, ou então vamos colocar simplesmente data table tabela, ok? Vamos então fazer aqui as alterações necessárias. Vamos aqui, ok, deixar ficar aqui o separador. Eu vou colocar aqui um separadorzito, ok? Ora, vamos aqui apagar toda esta implementação, ok? Não há problema. O botão 1, nós vamos também apagá-lo. Vamos começar a limpar um pouco melhor aqui as coisas. E o que nós vamos fazer é copiar aqui este elemento e depois colocar aqui e dizer-lhe o seguinte. Vamos lhe chamar cmd apresentar. Isto é, este botão vai apresentar dados. Apresentar dados. Ok? Vai apresentar os dados. Ora, com esta implementação nós já podemos fazer várias coisas. Reparem, eu vou aqui no adicionar, ou melhor, antes disso, vamos aqui criar a nossa tabela por defeito. A nossa tabela vazia vai ser criada aqui quando a nossa classe é iniciada, ok? Então, neste caso, inicia ou constrói a tabela. E então temos tabela é igual a new data table, ok? Nem sequer lhe vamos dar um nome, não é necessário. Estrutura da tabela. Ora, a estrutura da tabela vai ser a estrutura igual à anterior. Neste caso vai ter um nome e a idade. Então vamos colocar aqui tabela.columns.head nome e type of string. E depois tabela.columns.add idade type of int. E temos a nossa tabela criada, ok? Vamos colocar aqui também o separador. Nós poderíamos ter criado a nossa tabela aqui no form load, era exatamente o mesmo. Reparem, vou executar, cá está, tudo a funcionar, mas não há ainda nada aqui a ser executado dentro da minha aplicação. Muito bem. Vamos aqui então, primeiro, criar o sistema de adição de novas linhas à minha tabela, ok? Eu vou fazer um duplo clique aqui no adicionar e, em primeiro lugar, vamos fazer aqui uma coisa muito básica, que é verificar se os campos estão preenchidos, ok? Então, if text nome.text igual a nada, ou text idade.text igual a nada, o que é que vai acontecer? Messagebox.show os dados não estão completos, ok? E depois vamos fazer aqui um return. Para quê? Para que a execução do código não avance. Em seguida, uma vez que existe
o texto nos dois campos, então aí sim nós vamos adicionar nova linha à tabela. Então, neste caso, data row nova linha é igual a tabela.new row. Ok? Ora, a partir deste momento que temos a nossa nova linha pronta a ser carregada com dados, o que é que nós vamos fazer? Vamos simplesmente buscar os dados que foram inseridos pelo utilizador aqui nos campos, ok? Então, neste caso, temos aqui o nome e a idade. Então, vamos fazer o seguinte. Nova linha nome é igual a text nome.text. Ok? Nova linha idade é igual, e agora atenção a este aspecto. Eu não posso colocar aqui text idade.text. E poderemos até fazer aqui esta experiência. Ok? Reparem que não aparece aqui qualquer espécie de erro. Vamos tentar fazer esta experiência. E agora vou adicionar finalmente a linha à minha tabela. Neste caso, tabela.rows.add nova linha. Ok? E reparem então, vamos aqui executar o código, adicionar, e cá está, os dados não estão completos. Se eu colocar aqui qualquer coisa, cá está, os dados não estão completos, mas vamos aqui, eu não estive a criar grandes procedimentos de validação deste formulário, vou simplesmente colocar aqui João, e em baixo vou colocar a idade 35, ok? E reparem, quando eu clicar em adicionar, parece que tudo correu bem, ok? Cá está, não houve qualquer problema, fantástico. Vamos então ver o que é que acontece. E eu vou depois explicar porque as minhas reservas relativamente a isto. Mas lá chegaremos então. Ora, temos então aqui o nosso adicionar a funcionar. Falta-nos uma coisa, que é o seguinte, é a possibilidade de nós podermos adicionar um novo objeto imediatamente a seguir. Neste caso, text idade.text vai passar a ser igual a nada. Antes disto, text nome.text vai ser igual a nada. E depois vamos colocar o focus no text nome.focus, ok? O que vai fazer com que, assim que eu carregar aqui no botão adicionar, automaticamente os dados são adicionados, são os campos apagados e depois o focus vai passar para nome. Vamos verificar se isto acontece. Neste caso, João, 45, adicionar e lá está. António, 36, adicionar e lá está. Assim que eu encerro a minha aplicação, automaticamente estes meus dados foram à vida, ok? Porque estão apenas guardados na memória através da data table. Ora, então, durante a execução nós podemos apresentar os dados. Vamos aqui apresentar os dados que estão na nossa data table. E neste caso a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte, vai apresentar os dados da tabela, ok? Vamos primeiro limpar a lista, porque ela pode já conter valores. Então, lista.items.clear. E agora vamos apresentar os dados. For each, por cada data row, linha, in tabela.rows, okay? Por cada linha que exista dentro da minha tabela, o que é que eu vou fazer? Vou fazer linha.items.add, ok, não é linha, é lista.items.add, e agora simplesmente linha de nome mais linha idade, ok? E penso que temos aqui tudo feito. Reparem então, vou apresentar aqui os dados. Ora, não apresenta nada, porque ele faz o ciclo e verifica que a minha tabela não tem qualquer tipo de dado. Então eu vou colocar aqui João e aqui em baixo 35. Adicionar. Se eu agora clicar em apresentar dados, reparem que já aparecem dados ali. Então eu vou colocar ainda António e 23. Adicionar. Carlos, 48. Adicionar. Jorge Manuel, 12. Adicionar. E agora reparem, quando eu clicar em apresentar dados, automaticamente os dados todos vão sendo apresentados porque eles estão a ser registados
dentro da minha tabela. Ora, estes valores que aqui estão, eu há pouco estava a chamar a atenção para o seguinte: é conveniente nós começarmos a habituar a tratar as coisas como devem ser. Porquê? Eu adicionei aqui a uma linha, cujo valor é do tipo inteiro, um valor do tipo string. E a Net Framework encarregou-se de fazer aquilo que se chama uma conversão implícita, ok? Mas neste caso eu devo, por uma boa prática, fazer o seguinte: convert.toInt16 ou toInt32, neste caso o int16 chega, o valor do texto, ok? Isto para quê? Para que o valor seja convertido para o tipo de valores correto. E reparem que se eu agora executar e colocar aqui João e depois 35 e clicar em adicionar, tudo funciona normalmente, mas é a forma mais correta de nós tratarmos os dados. E durante os próximos vídeos vamos continuar aos poucos a entrar dentro desta estrutura do ADO.NET.